Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Você que já é inscrito no nosso canal, recebe notificações, toda postagem que nós fazemos aqui, você tem recebido as notificações, tem acompanhado o nosso trabalho. E seja bem-vindo também, seja bem-vinda você que está acessando pela primeira vez. Esse canal tem o objetivo de divulgar uma mensagem enviada por Deus para os nossos dias, cumprimento do que profetizou o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, e outras referências bíblicas, com o objetivo de abrir os nossos olhos para nós não sermos enganados neste dia em que estamos vivendo, que é um dia de engano, é um dia em que as pessoas se encontram cada vez mais enganadas. E Deus tem nos enviado uma mensagem que abre os nossos olhos para que nós não sejamos enganados, a não ser que nós queiramos ser enganados, que aceitemos ser enganados, né? E a respeito desta mensagem, tem um link abaixo de todos os nossos vídeos. Então, só acessar esse link que leva para uma série, Você Crê na Bíblia. E ali você vai conhecer o que é a mensagem, qual que é o objetivo da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Esta mensagem que, como acabamos de dizer, nos abre os nossos olhos para não sermos enganados. Semana passada, nós trouxemos aqui um ponto. Aliás, aqui no canal tem vários pontos, que são pontos que as pessoas se confundem, se enganam por não conhecerem. E hoje nós vamos trazer mais um ponto importantíssimo que as pessoas não observam e acabam sendo, portanto, enganadas por não ter este conhecimento. Então fique conosco até o final dessa programação. Nós temos aqui uma leitura bíblica, preste bem atenção na leitura, ela já fala muito conosco. São Lucas capítulo 24, versículo 32, está escrito assim: Não ardia em nós o nosso coração enquanto ele nos falava ao longo do caminho? Aqui trata-se, você deve conhecer essa passagem dos discípulos, a conhecida passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus aproximou-se deles, eles não o reconheceram. Ele tinha sido crucificado, ressuscitou e ele começou então a aparecer para os discípulos. E ele encontrou com esses discípulos, 2 discípulos no caminho de uma cidade chamada Emaús. E ele ficou conversando com eles e citando as Escrituras, e eles não o reconheceram. Por que eles não o reconheceram, sendo que eles conviviam com ele? Veja que profundidade. Falavam de Jesus, vivia com ele, convivia com ele, e quando ele ressuscitou, eles não o conheceram. Eles não o conheceram, mesmo falando o tempo todo dele, mesmo convivendo com ele, tendo os benefícios da sua presença. Quando ele se apresentou, fisicamente eles não o reconheceram. Isso diz muito para aqueles que conhecem de verdade a palavra de Deus, que não estão apenas movidos, não são evangélicos movidos pela emoção, ou não somente evangélicos, mas religiosos movidos pela emoção. Porque o que mais tem hoje são pessoas religiosas movidas exclusivamente pela emoção. Nós temos 2 extremos. O primeiro extremo são aqueles tradicionalistas que ficam frios, não emocionam mais, são frios, são tradicionalistas, cumpridores do pé da letra, cumpridores das doutrinas, dos costumes, cumpridores das regras, das normas criadas por lideranças, e pensam que
por serem cumpridores das regras, eles já estão salvos e reconhecem a Deus. Esses são os tradicionalistas. E tem aqueles que são os emocionalistas. Os emocionalistas só vivem da emoção. Então são dois extremos. Se não tiver emoção, se não pular, não falar, como dissemos aqui na semana passada, se não ficar com aquelas palavras ininteligíveis que ninguém entende aquilo, se não enrolar a língua, não sentiu a presença de Deus. E há pessoas que dizem, o céu ficou pertinho, eu estou me arrepiando de ver, de vivenciar isso e aquilo. Tudo emoção. É outro extremo. E aí existe o centro. E o centro é o centro da palavra. O centro da palavra é quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos emocionamos. Nos emocionamos no sentido de ela mexe conosco. Só que ela não só mexe, ela não só trabalha com a nossa emoção, ela produz mudança de comportamento. Ela produz crescimento espiritual. Isso é o que menos se tem hoje. As pessoas hoje estão no extremo, frias, mortas espiritualmente, não sabem que estão mortas, de tão frias que estão, tão secas, não produzem nada, só ouvem e pensam que só ouvir é o suficiente. Não produz nada, não transforma nada, estão secos. Está como aquela árvore seca que recebe a água desce pelo seu tronco, pelos seus galhos, mas não surte mais efeito nenhum. A vida, se ainda tem vida ali, está tão profunda que não reverdece mais nada. Há muitos assim, mesmo dentro da igreja. Estão secos, porque firmaram tanto no tradicionalismo, firmaram tanto num comodismo. Basta ouvir, a palavra de Deus diz que eu tenho que ouvir a palavra de Deus, e pronto, é só isso. Mas aquele que conhece esta mensagem e conhece a essência da mensagem, porque também é possível se tornar um tradicionalista com a mensagem na mão. Grande parte de quem diz que crê na mensagem hoje é tradicionalista também. E também tem o extremo, que é o emocionalismo. Também tem. Mas nós precisamos buscar o centro. E o centro é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque há os dois extremos também. Daqueles que se tornaram tradicionalistas e daqueles que se tornaram emocionalistas. Então, não importa, irmãos. Não adianta a gente acreditar que por termos ouvido a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, por termos crido nessa mensagem, só porque fizemos isto já estamos salvos. Não é só isso. Não caia nesse engano. É preciso crer, mas é preciso estar no centro. E hoje nós vamos conhecer mais um ponto de engano que as pessoas não percebem. Veja, Sermão Cego Bartimeu, parágrafo 32. Veja o problema hoje. É que temos tanto dinheiro e coisas em nossa mente, nós estamos tão ocupados com o emocionalismo, com os eventos. Não que isto seja, que não deva ter, mas o foco em eventos, o foco em movimentos, o foco no barulho, nos leva a firmarmos muito no emocional.
E aí nós nos ocupamos tanto daquilo que nós mesmos estamos fazendo, e essa é a questão. São coisas que nós estamos construindo. É nós, é o nosso líder, é o nosso bispo, é o nosso fulano, é o nosso ministério, é nosso, é meu, é seu, é nosso, que é coisa que nós fazemos. Então nós nos enchemos tanto com a nossa mente que Deus não consegue encontrar um lugar para entrar em nosso pensamento. É tanto nosso que Deus não tem espaço. Queremos ir ao centro da cidade, comprar vestidos novos ou chapéus novos ou alguma outra coisa, e temos que ver Suzy, John, e vamos jogar cartas à noite. Não podemos ir à igreja hoje à noite porque está passando Amamos a Suzy ou algo parecido na televisão. E temos tudo mais em nossa mente. As igrejas têm tantas sociedades e coisas e para nos manter tão ocupados que as reuniões de oração são deixadas de lado. As reuniões, a essência é deixada de lado. De tantos eventos, tantas coisas, nós estamos tão organizados e tantas formas de se organizar, e porque essa forma é certa, aquela não é certa, e tantas coisas que ficam na mente, e ao invés da gente focar naquilo que é importante, nós ficamos atacando esse, atacando aquele, porque eu estou certo e aquele não está, eu é que tenho o que é certo e aquele outro não tem o que é certo, e aí nós criamos ainda mais coisas na nossa cabeça, e Deus fica em segundo plano. E o mover de Deus, o como buscar a Deus, o mover de Deus, fica em segundo plano. Então nós acabamos criando isso, criando aquilo, e puxa daqui, e cuida de lá, e não sei o quê, e Deus mesmo, o mover de Deus, fica em segundo plano. Temos que tomar cuidado. Então precisamos nos aproximar de Deus. De Deus é que nós precisamos nos aproximar. Não é de metodologias e de formas e de jeitos e de costumes e de sabe, de gostos e de intrigas e de coisas. Não, nós precisamos nos aproximar de Deus, para que Ele se aproxime de nós, amigo. Isto mesmo. Mas tudo mais tem tomado o lugar da reunião de oração. Tudo mais tem tomado o lugar da verdadeira adoração espiritual. Talvez 2 ou 3 minutos na igreja. Talvez 2 ou 3 minutos de conteúdo. O resto seria dispensável. Talvez 2 ou 3 minutos de vida espiritual, de fortalecimento de vida espiritual com Deus. O resto, tudo descartável. Sabe, é muita coisa desnecessária. E porém eu amo me prostrar e banhar diante dele em sua... Você não ama isso? Você não ama se prostrar diante de Deus, ter verdadeiramente a presença de Deus em você? Alguma vez você já sentiu a verdadeira presença de Deus em você? Então você sabe do que estamos falando. E o que nós mais precisamos é disso. É da real presença de Deus na nossa vida. O demais é tudo descartável. E nós estamos vivendo hoje num ambiente e numa atmosfera criada pelo inimigo de dissensões, de separações, de distanciamentos, e poucos têm visto isso. Às vezes se apega com besteirinhas, com coisinhas que poderiam ser ignoradas, e fica batendo em cima daquilo e não está vendo que está, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando a fé das pessoas. Atrapalhando a fé daqueles que o rodeiam, que nos rodeiam. Então nós precisamos disso. Nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo é astuto. O inimigo quer que nós criemos coisas e fiquemos ocupando a nossa mente com aquelas coisas que nós estamos criando.
com mágoas mal resolvidas, com decepções mal resolvidas, com decisões mal tomadas, e nós ficamos amargurando aquelas decisões mal tomadas, amargurando mágoas que nós não precisaríamos mais ter. Deixa o passado para trás e vamos pensar no presente, viver o presente de olho no futuro. Mas muitos não conseguem largar do passado, ficar preso no passado. E esse passado, essa mágoa do passado, essa prisão que se encontra no passado não permite caminhar, fica patinando. É o que aconteceu com Israel. Quantas vezes nós fazemos isso? Israel ficou preso nas mágoas do passado, ficou preso no seu passado. Apanhava, sofria. Mas tinha tanta coisa boa lá do passado, e aí ficava preso naquilo, ficou patinando. Tanto que Deus fez com que eles ficassem mais 40 anos no deserto para morrer toda aquela geração e vir uma nova geração que não conhece o Egito para poder prosseguir. Então, muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa fica patinando porque não consegue deixar o passado. O passado passou, deixa o passado para trás. Vamos fazer isso aqui. Vamos ter a nossa mente em Cristo, vamos nos encher mais de Cristo e seguir, porque Cristo quer que a sua igreja avance e não que fique presa, patinando, como é o que vem acontecendo com a maioria das pessoas hoje que se dizem cristãos, que se dizem cristãs, que dizem ter conhecimento da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos sair de atoleiros que nós entramos porque nós queremos, porque o nosso foco deve estar em Cristo e não em coisas que fiquem nos fazendo patinar. Cabe a cada um de nós fazer esse exame e ver se eu não estou patinando em alguma coisa, se você não está patinando em alguma coisa e que está te impedindo de avançar na fé e de ser abençoado, abençoada. Deus me ajude, Deus te ajude. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que o Senhor fale no coração de cada um dos teus filhos, abra os olhos para que cada um entenda, enxergue o ponto em que ele se encontra, que ela se encontra patinando e ocupando a mente com coisas que não precisava ocupar, com preocupações, com mágoas, com coisas do passado em especial e que travam a nossa vida espiritual. Sejamos todos libertos destas prisões no nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos viver a liberdade, a presença do Senhor na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.